Pronto, começou. Bom dia de novo, pessoal. Para quem não estava aqui, não assistiu outro vídeo, meu nome é Gisele Beltramini. Eu sou aluna do mestrado aqui na Neuro, desde 2020, sou aluna do professor Claudinei. Eu vou iniciar, então, hoje com vocês o bloco de estatística, nesse curso de férias, e vou trazer, para isso eu vou trazer a aula de estatística descritiva. Bom, a bibliografia que eu utilizei para essa aula foi o Descobrindo Estatística usando o SPSS, segunda edição, do Andy Field, e o Estatística Básica, mais uma vez, do Gustavo Moretin, a sexta edição. Um pouco dos conceitos que eu vou trazer aqui também não são desses livros, eles são dos cursos de estatística que eu já fiz, tá? Então eu vou citar especialmente o curso de Estatística Aplicada à Psicobiologia, que eu fiz durante a iniciação científica, e inclusive é disponível no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem procurar aí no canal Cientística, eu vou dar os créditos aqui, né? Porque alguns dos conceitos são desse curso que eu fiz e tenho bastante contato com o professor, que é excelente, tá? Então, para iniciar, eu vou contar para vocês que essa parte eu vou falar de uma etapa nos projetos de pesquisa que costuma ser descrita por último na parte da metodologia. E tudo bem, isso não tem problema, né? É perfeitamente comum. Mas eu queria trazer para vocês que essa etapa, apesar disso, ela deve ser levada em consideração desde o início do delineamento do projeto, tá? Então, na estatística, a gente vai estar falando aqui de técnicas que a gente usa para analisar os resultados da nossa pesquisa. São técnicas que vão auxiliar a gente a ver e analisar o que a gente pode extrair do que a gente coletou. Extrair mesmo num sentido até mais abstrato, mais teórico. Então, na estatística, a gente vai aprender sempre um conjunto de técnicas que a gente vai utilizar para responder as perguntas que nós fazemos enquanto pesquisadores. E um estudo melhor da estatística faz a gente saber fazer perguntas melhores, cada vez melhores. Então, por mais que talvez em algum dia vocês se deparem com um grupo de pesquisa, um departamento, que tenha uma verba destinada a contratar um estatístico. Isso não tem o menor problema, mas vocês ainda vão ter que saber um pouquinho de estatística, tá? Pelo menos um pouquinho, bastante, assim, porque o estatístico, ele sabe das técnicas estatísticas, mas a estatística não é só isso, né? A estatística que a gente faz na ciência não é só as técnicas, os cálculos, os números, e sim uma parte que auxilia a gente a pensar na teoria do que a gente estuda. Tá? Então, eu espero trazer um pouco dessas noções para vocês, de acordo com os conceitos que eu vou apresentar aqui, tá bom? Eu vou apresentar mais conceitos, vai ter um pouquinho só de fórmulas mais básicas, mas vou apresentar mais conceitos e mais questões para vocês refletirem mesmo com relação a tudo que eu vou apresentar aqui, para vocês refletirem até sobre essa questão, tá bom? Então, o primeiro conceito que eu queria trazer de cara é o conceito de variável. E como a gente define variável? Um jeito que a gente pode definir é dizer que a variável é todo dado diretamente observável que pode ser quantificado. Qual a implicação primeira disso? O diretamente observável aqui é muito importante. Tá? Então, por quê? Eu quero estudar inteligência. De que forma eu vou estudar inteligência? Inteligência em si não é uma variável. Para a gente estudar inteligência, a gente precisa utilizar algo que acesse isso de uma maneira, por mais que seja de uma maneira indireta, né? Então, a gente vai fazer, por exemplo, um teste de QI. Inteligência é um conceito bastante complexo em que até hoje não se tem consenso do que realmente compõe a inteligência, mas uma das maneiras que a gente costuma utilizar para mensurar a inteligência é o QI. Então, o QI vai ser um dado diretamente observável que pode ser quantificado. Esse dado está relacionado ao conceito que a gente costuma utilizar de inteligência.
hoje em dia. Pode ser que isso mude, então é importante a gente sempre pensar criticamente sobre isso e pensar se as variáveis que a gente está coletando, elas acessam de verdade as variáveis, os conceitos que a gente quer estudar. Então, essa meditação é importante. E aí eu vou mostrar para vocês dois tipos de classificação que a gente pode fazer. Então, a gente pode, para as variáveis, né? Então, mais para frente eu vou explicar a diferença entre variáveis qualitativas, que também são chamadas de categóricas, e variáveis quantitativas. E agora aqui eu vou apresentar a diferença entre variáveis dependentes e variáveis independentes. Esse conceito acaba, às vezes, ele é um pouco complicado de entender, mas eu espero que fique claro. Então, as variáveis independentes, a gente traz elas como as preditoras e as dependentes como a saída na pergunta de pesquisa que a gente quer, que a gente está fazendo. Ou seja, primeira coisa que eu queria trazer é que essa classificação de variável dependente e independente, ela não é inerente a cada variável, ela vai mudar conforme a sua pergunta de pesquisa. Então, um exemplo aqui para ficar claro, porque eu sei que é um conceito complexo. Quando a gente utiliza isso, ele não parece tão complexo assim, mas pensar isso, especialmente tentar conceitualizar, é mais difícil. Então, eu vou trazer aqui uma pergunta de pesquisa em que a gente quer estudar qual o efeito do grupo no tempo de reação a um estímulo. E aí o grupo pode ser um grupo experimental, em que a gente intervém com uma droga e um medicamento, e um grupo controle. Então, a gente quer saber qual o efeito do grupo no tempo de reação a um estímulo aí de uma tarefa que a gente vai colocar para esses participantes. Então, nesse caso, a nossa variável independente é o grupo e a variável dependente é o tempo de reação, porque o tempo de reação aqui vai ser a saída, vai ser o que a gente quer avaliar, né? Quando a gente fala o que a gente estuda, no geral, a gente fala da nossa variável dependente primeiro, que é o que a gente procura de fato estudar, mas a gente vai estudar e vai coletar outras coisas também, a gente quer mensurar elas também. E essas coisas vão ser, a gente busca prever o valor ou o nível da variável dependente com base nessas variáveis preditoras. Então, a gente busca prever qual será o tempo de reação dos indivíduos com base em qual grupo eles estão colocados. Espero que tenha feito sentido, talvez fique mais claro lá no final, quando eu for falar de modelos. Bom, aí partindo para o segundo tipo de classificação, a gente tem aqui as variáveis categóricas, e formalmente elas costumam ser divididas apenas entre nominais e ordinais, mas informalmente a gente sempre tem ali uma parte que vai introduzir a gente as variáveis dummy, que eu escolhi trazer aqui porque elas são bastante úteis, inclusive. Tá? Então, as variáveis categóricas, elas são aquelas que são as qualitativas, né? São aquelas que a gente consegue colocar em categorias, por isso que é mais fácil chamar de categóricas, né? Então, são as variáveis em que a gente tem categorias. O primeiro tipo, as nominais, ele vai trazer para a gente, vai ser um tipo de variável em que a gente tem apenas categorias que têm aí seus nomes, por isso nominais, mas o que importa ali é só o nome mesmo e o que elas significam. Não tem ali uma ordenação. Então, por exemplo, sexo é uma variável nominal, estado civil, então a gente vai ter ali solteiro, viúvo, casado, divorciado, e não interessa, né? Não existe uma ordenação. Grupo, então a gente pode ter tratamento 1, tratamento 2, controle, ou só tratamento e controle, e diagnóstico, né? Então, às vezes, trazer mais uma vez para vocês, diagnóstico, um grupo diagnóstico de autismo e um grupo neurotípico. Então, essa variável que vai designar o grupo diagnóstico vai ser uma variável nominal.
Depois a gente tem as variáveis ordinais. Então, seria a mesma lógica, a gente tem nomes para essas categorias, mas nesse caso a ordem importa. Então, por exemplo, a gente pode estudar a escolaridade, que vai ter ali ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo, e aí os incompletos nesse meio termo. E quando a gente coloca a escolaridade como uma variável, a gente quer saber se conforme a gente avança na escolaridade, isso tem algum efeito. Então, a ordem importa, nesse caso, tá? A mesma coisa com o nível socioeconômico. Então, a gente vai ter ali, dependendo da classificação que a gente utiliza, né? Sei lá, nível classe A, B, C, D, E. E a gente quer saber se conforme a gente avança no nível socioeconômico, vai ter algum efeito na nossa variável dependente. Então, isso existe uma ordem, e essa ordem importa. Então, lá no software de estatística, a gente vai colocar essa variável como uma variável ordinal e vai definir os níveis certinho. E o último tipo é a variável dummy, que é uma variável binária. Então, são variáveis que a gente tem apenas fracasso e sucesso, ou sim e não. No geral, você não acaba definindo mesmo, essa é uma variável dummy. Se você coloca uma variável como nominal que só tenha duas categorias, ela já é considerada uma variável dummy. Então, às vezes parece um conceito mais difícil do que realmente é, mas é simplesmente uma variável binária. Então, geralmente, sexo já é colocado como uma variável binária, mas esse tipo de variável, como uma variável dummy, isso acaba tendo o mesmo efeito, mas a utilidade mesmo da variável dummy é quando a gente busca converter outros tipos de variáveis que talvez a gente não consiga colocar como uma variável só em uma variável dummy. Então, por exemplo, a gente faz um estudo em que a gente quer fazer uma listagem de sintomas. Então, as pessoas vão relatar para a gente alguns sintomas, dor de garganta, febre e dor de cabeça, mas nem todo mundo vai ter todas, e talvez alguns listem uma, talvez alguns listem duas, alguns listem três e outros nenhuma das três. Então, a gente pode transformar essa variável em 4 variáveis dummy. Aliás, desculpa, em 3 variáveis dummy. Então, uma variável dummy para dor de cabeça, sim ou não, dor de garganta, sim ou não, febre, sim ou não. Espero que tenha feito sentido. Agora eu parto para as variáveis quantitativas. Então, elas se dividem formalmente aí nas variáveis discretas, que são variáveis de contagem. Então, quando são, por exemplo, o número de filhos, pontuações em escalas e questionários. Então, você nunca tem um filho e meio, né? Você tem sempre 0, 1, 2, 3 filhos. E para pontuar em algumas escalas, geralmente também você pontua de 1 em 1. Então, não vai ter, quando a gente faz até um histograma daquela variável, a gente tem alguns espaços ali. E então, isso vai classificar uma variável como discreta. E, por fim, a gente tem as variáveis contínuas. Então, são as variáveis que podem ter aí uma graduação, né? Então, a gente pode ter 18 anos e meio, a gente pode ter 20 anos e meio. Então, essa vai ser uma variável contínua. E aí eu estou colocando duas coisas aqui para fazer 2 observações para vocês. Então, vocês veem aqui que eu coloquei o QI, mas eu acabei de falar que as variáveis que venham de questionários ou de escalas, elas são variáveis discretas, porque a gente só pontua 1, 2 ou 3. Primeiro, então, uma primeira observação é que, no geral, a gente acaba colocando todas as quantitativas como contínuas mesmo, até porque alguns softwares nem fazem essa separação. Isso é importante de um ponto de vista teórico, às vezes, para a gente ver a distribuição. Então, vocês vão ter isso na aula de distribuição, se eu não me engano. Mas, nesse ponto aqui, em alguns pontos, isso não vai fazer diferença.
Então, a gente pode, especialmente dependendo da quantidade de níveis que a gente tem nessa variável discreta, então, número de filhos não vai passar ali de 7, né? Então, vai ser uma coisa realmente bem contadinha. Agora, dependendo da escala, a gente pode ter uma pontuação de 90. Isso, às vezes, até quando a gente não conta a idade, só conta a idade como inteiro, né? Isso vai dar na mesma. Então, a gente tem tantos níveis que parece que a gente tem parece que até que dá na mesma se a gente tivesse números quebrados, a gente vai ter a mesma continuidade. Então, isso não vai fazer diferença. Pode ser tudo classificado como contínuo. E a outra observação que eu queria fazer é que vocês devem ter reparado que eu coloquei aqui escolaridade mais uma vez, só que agora como anos de escolaridade. E aí essa é uma observação, uma dica até que eu gostaria de trazer para vocês, que é procurar sempre coletar as variáveis de estudo de uma forma contínua, tá? Então, às vezes a gente fica tentado só me importa se a pessoa tem de 15 a 18 anos, de 18 a 21, de 21 a 24. Mas busca coletar sempre a idade certinha, às vezes o ano de nascimento, a data de nascimento, né? E a mesma coisa, às vezes, para a escolaridade, porque dependendo do teste que a gente... dependendo, às vezes, a gente muda, ou a gente já vai preferir de início, né? Fazer um teste com essa variável como contínua. Ou a gente pretende reanalisar isso depois, a gente pode ser vantajoso analisar essa variável como contínua, ou então até mesmo mudar essa classificação. Então, a gente percebe que em vez de 18 a 21, a gente queria ver 18 a 20, 20 a 22. Então, já coletar as variáveis como contínuas para depois, mesmo que vai usar depois como categórica, categorizar depois de ter elas como contínuas, vai ser vantajoso, melhor do que perceber que vai ter que mudar a categoria depois e não ter mais os dados individuais, né? Então, essa é uma coisa que acaba acontecendo. Anos de escolaridade acaba sendo um pouquinho mais complexo de coletar, a pessoa tem que fazer conta ali, eu fiz isso na minha iniciação científica, é um pouco... é complexo mesmo de você falar para a pessoa, porque às vezes a graduação tem 5, 6 anos, às vezes a pessoa repetiu de ano, então isso é um pouco nublado, né, esse conceito, mas pode ser vantajoso em alguns pontos. Então, acho que era isso que eu queria trazer. Bom, e agora eu vou falar, a gente coletou, né, essas variáveis, mas o que a gente vai fazer com elas, né? A gente tem valores individuais ali para cada variável, o que a gente faz com isso? Então, a primeira coisa, depois, quando a gente vai partir para a análise dos nossos dados, é fazer uma análise mais exploratória. E aí, a primeira coisa é analisar as medidas resumo. Para as variáveis categóricas, uma coisa bastante útil é fazer a tabela de frequências, que é essa tabela que eu trouxe aqui para vocês. Então, por exemplo, se a gente tem 500 participantes, a gente coletou ali 290 do sexo feminino, tem 58%, e 210 sexo masculino, e a gente vê como está mais ou menos a cara, né, da nossa amostra. Às vezes a gente coletou muito pouco de uma certa categoria que a gente gostaria, então a gente procura aumentar isso, ou não, ver que tá legal, ou ver que isso não importa, mas é interessante ver a carinha, né, das nossas variáveis. Ou então mesmo já começar a pensar em como os nossos dados estão se comportando. E para as variáveis quantitativas, é interessante a gente ver as medidas de tendência central, os quartis e as medidas de dispersão, que são o que eu vou trazer para vocês agora. Então, as medidas de tendência central principais são a moda, mediana e a média. E para exemplificar melhor, eu fiz esse banco de dados bem curto aqui, bem simples e completamente hipotético, para a gente trabalhar em cima dele, nos próximos conceitos.
Então, o primeiro conceito é a moda, e aí ela vai ser a realização mais frequente do conjunto de valores observados. Então, a gente vai fazer aqui, então a gente vê que tem apenas um sujeito que teve um tempo de reação a um certo estímulo lá de 1,8 segundos, um que teve 1,9, um que teve 2,2, um que teve 2,5, 3 que tiveram 2,9 segundos e 2 que tiveram 3 segundos. Então, a moda vai ser ali o 2,9, que teve 3 sujeitos que tiveram um tempo de reação de 2,9 segundos. O próximo conceito é a mediana. Então, a mediana vai ser a observação que ocupa a posição central da série de observações quando ordenadas em ordem crescente. Então, a gente não vai usar esse daqui, a gente vai pegar esses dados, colocar em ordem crescente, e aí sim, ver qual é a nossa mediana. A mediana, ela vai sempre dividir a amostra na metade. Então, 50% dos valores vai estar para um lado, e 50% dos valores vai estar para o outro lado da mediana. Ela marca, de fato, a posição central. E aí, a última medida de tendência central que eu queria trazer é a média. A média é um valor hipotético que pode ser calculado para qualquer conjunto de dados, de dados contínuos, né? Então, acho que a gente já viu, a gente costuma ver esse conceito já desde a escola, né? Ela vai ser a soma de todas as observações dividida pelo total de observações. Então, quando a gente está falando de média de uma amostra, a gente vai representar ela com um x barra, tá? Às vezes vocês vão ver ela representada como mi, mas daí é quando a gente está falando de média de populações. Essa é uma diferenciação que não faz diferença agora, tá? Talvez, dependendo do que vocês forem fazer, nem vai fazer diferença. Mas eu queria trazer só para vocês já ficarem sabendo, né? Então, aqui, quando a gente está falando de média de uma amostra, a gente vai trazer o x barra, que vai ser a soma ali de todas as nossas observações, dividido pelo n. Então, eu somei aqui os valores do tempo de reação, deu 2,31, 23,1, a vírgula está no lugar errado, eu divido por 9, que é a quantidade de sujeitos, e eu tenho, então, 2,57 segundos de média. E para o QI eu fiz a mesma coisa, então somei, deu 746, dividindo por 9, que é a quantidade de observações, tem 82,9, essa é a média do QI. Tá? Bom, o próximo conceito que eu queria trazer para vocês são os quartis. Então, da mesma maneira que a mediana divide a amostra em duas, os quartis vão ser valores que dividem a amostra, as observações, em 4 porções. Então, entre cada quartil, a gente vai ter aí 25% dos valores. E esses quartis, eles vão indicar a posição de cada desses valores que a gente vai ter. Então, quando a gente está vendo o quartil, a gente também é interessante pensar no valor mínimo e no valor máximo. Então, do primeiro quartil, do mínimo até o primeiro quartil, a gente tem 25% dos valores, ou seja, 1/4. Do primeiro quartil ao segundo quartil, mais 1/4, mais 25%, portanto, o segundo quartil coincide com a mediana. Então, no geral, vocês vão ver depois no software, na aula prática, que a gente nem vê qual é o segundo quartil. Ou se vê os quartis, não vê a mediana, porque já vai estar ali. Do segundo quartil ao terceiro, vai ter mais 25%, mais 1/4. Então, do mínimo até o terceiro quartil, 75%, 3/4 da amostra. Do terceiro quartil ao quarto quartil, mais 25%, mais 1/4. E o quarto quartil, ele coincide com o número máximo, o valor máximo das nossas observações. Aí aqui, só para fazer um adendo, da mesma maneira que a gente pode dividir as observações em 4 porções, talvez às vezes seja interessante a gente dividir em 100 porções para fazer os percentis. Em vez dos quartis, a gente faz os percentis. Então, o primeiro quartil aqui, só para já trazer, ele vai coincidir, por exemplo, com o quartil 25. Com o percentil 25, né, que vai ter, antes dele, ele vai ter 25% dos valores. Então, se a gente quiser saber qual é o valor que ocupa a posição 33, né, 33%, que divide a amostra em 33%, a gente vai ver o percentil 33. Eu estou trazendo isso até porque um dos softwares que a gente vai usar para a aula prática,
ele não faz quartil, ele faz direto os percentis 25, 50, 75. Tá? Bom, e então agora eu vou trazer para vocês as medidas de dispersão. Essas medidas, elas estão relacionadas ao desvio dos valores em relação à média. Então, às vezes, nos é interessante não saber apenas a média e as medidas de tendência central, mas saber como é que os valores estão variando com relação à média, né? Então, só para trazer de exemplo para vocês, naquele banquinho que eu trouxe, a média do QI foi 82,9. E aí a gente teve que o sujeito 1 teve um valor de 70, o sujeito 4 um valor de 93 e o sujeito 5 um valor de 87, por exemplo. Aí a gente pode calcular o desvio individual. Então, para fazer isso, a gente pega o valor individual e subtrai a média. Então, para o sujeito 1, o desvio vai ser de menos 12,9, para o sujeito 4 vai ser 10,1, e para o sujeito 5, que está errado ali, o desvio vai ser de 4,1. Beleza, a gente tem todos a gente consegue saber os valores de cada desvio de cada indivíduo. Mas às vezes não nos interessa saber o desvio individual. Nunca nos interessa, na verdade, quase nunca nos interessa, porque vão ser muitos sujeitos, né? Só que se a gente simplesmente pegar e somar todos os desvios, a gente vai ter sempre zero, até porque é um cálculo aí que está relacionado à média, né? Então, se a gente somar todos, a gente vai sempre ter zero. Então, a gente pode trazer aqui uma medida, que é a variância. Então, para a variância, a gente pode elevar esses desvios ao quadrado, e aí a gente vai ter a soma dos desvios ao quadrado, e então dividir por n-1. Em alguns lugares vocês vão ver, inclusive, dividindo por n, e aí isso está relacionado à diferença entre variância de amostras e variância de populações, mas como a gente vai falar aqui, no geral, de amostras, né, eu trago n-1. Então, basicamente elevar cada desvio ao quadrado, somá-los e dividir por n-1. Esse n-1 também, eu não vou entrar nesse mérito, mas só para já introduzir para quem quiser saber, ele está relacionado ao conceito de grau de liberdade, por isso que a gente tem essa diferença quando a gente está falando de amostras e quando a gente está falando de populações. Nem consigo explicar isso muito bem para vocês, tá? É um conceito mais complicado nesse momento, mas só para não deixar as dúvidas aí surgirem. Então, essa é a fórmula da variância. Então, eu peguei aqui, calculei a variância do QI, temos 88,9, e a variância do tempo de reação, temos 0,235 segundos ao quadrado. A gente dividiu por uma medida relacionada ao tamanho da amostra para ter uma coisa aí mais ou menos de média, né? Então, não basta a gente levar ao quadrado, a gente, para saber mais ou menos como a amostra está variando, a gente quer com relação à média, a gente faz essa média dos desvios. Só que vocês devem ter percebido aqui que a gente tem um valor bem alto aqui para variância, a gente tem, especialmente, um valor de segundos ao quadrado, 0,235 segundos ao quadrado. E aí, isso fica um pouco difícil de interpretar, né? Então, não nos é muito útil ter em alguns momentos, interpretar alguma coisa que tenha segundos ao quadrado, inclusive uma unidade diferente, né, do que a gente está estudando para a média, então, que é de segundos. Então, a gente simplesmente pode, como a variância é descrita em unidade ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada da variância, e a gente chega na medida que é o desvio padrão. Então, a gente tem aqui a fórmula do desvio padrão, que são os desvios elevados ao quadrado e somados, divididos por n-1, e aí a raiz disso. Então, simplesmente eu calculei aqui para vocês que o desvio padrão do QI, do nosso banco de dados hipotético, é 9,43, e o desvio padrão do tempo de reação
é 0,485 segundos, agora segundos normalmente. Então, isso fica já bem mais palpável, né? Então, essas foram as medidas de dispersão. Agora, eu vou entrar em dois conceitos que vocês já tiveram contato no primeiro dia de aulas, e eu não vou me debruçar aqui em cálculos, como eu já falei no início da aula, eu não quero trazer os cálculos aqui, nem da correlação, nem da regressão, tá? Eu só quero que vocês entendam a parte teórica por trás disso e por que a gente faz a correlação, por que a gente faz regressão, tá? Então, como vocês já devem ter visto, a correlação é a medida da força de uma maneira bem simples, né? A medida da força do relacionamento entre duas variáveis contínuas, tá? Então, duas variáveis, elas vão sempre ter algum tipo de relação, e a gente quer medir se se essa relação é forte ou não. Os dois jeitos mais comuns da gente medir a correlação são com o coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de correlação de Spearman, tá? Eles vão ter... Um minutinho. Eles vão ter aí seus cálculos, cada um seu. Eu não trouxe aqui, tá? Acho que não sei se eu já vi essa fórmula. Isso não importa nesse momento para a gente. O que importa é a gente saber que esses coeficientes vão trazer uma medida de como uma variável contínua se correlaciona com a outra. E aí eles vão trazer valores que vão de -1 a 1, passando pelo zero, né? E isso vai estar relacionado à força da correlação. Então, para a gente interpretar esses valores, a gente vai sempre receber também lá no software um valor de P, que está relacionado à significância estatística, que eu não vou trazer aqui. Inclusive, na aula prática, a gente vai fazer os cálculos da correlação, mas eu não quero que vocês interpretem nesse momento se isso tem significância estatística ou não, o que isso quer dizer, tá? Mas a gente tem aí alguns valores que são meio padrão para interpretar a força da correlação. Então, eles também acabam mudando, tá, de acordo com a área, mas no geral a gente pensa em 0,3 como uma correlação fraca. A partir aí de um 0,5, 0,6 já é mais intermediário, 0,7, 0,8 já é uma correlação mais forte. É até muito difícil encontrar valores além do 0,8, um pouco mais, tá? No geral, vai ser esse critério, mas eu nem coloquei no slide, porque isso vai mudar de acordo com a área, de acordo com as variáveis que a gente está estudando. Mas só para vocês saberem, né? E aí eu só falei valores positivos, mas na verdade eu quis dizer em módulo, porque o valor ser negativo ou positivo vai dizer para a gente se conforme uma das variáveis avança, né? Conforme uma aumenta, se a outra aumenta também ou não. Então, se os valores são positivos, existe uma correlação positiva entre as duas variáveis. Então, se o valor de uma aumenta, o valor da outra também aumenta. E da mesma forma, quando a gente tem um valor negativo dos coeficientes de correlação, a gente vai ter uma correlação negativa. Então, se o valor de uma aumenta, a outra diminui. E aí eu trouxe aqui um exemplo de como a gente visualiza essa correlação graficamente. É uma coisa que não está lá no roteiro, mas a gente pode fazer também. E é fazer esse scatter plot, né? Que é um gráfico de pontos. Esses pontos aqui são os valores individuais. E aí, com base nisso, e depois de calculado o coeficiente de correlação, a gente vai ter uma reta. Esse coeficiente tem a ver com a inclinação da reta. Então, só para já exemplificar, a gente tem aqui uma correlação que tende ao negativo. Então, conforme essa variável aqui, os valores aumentam, os valores dessa daqui diminuem, tá? Então, a gente tem uma correlação aí negativa. Só
uma observação, talvez seja um preciosismo, mas eu gosto de trazer, é que duas variáveis vão sempre ter alguma correlação. Talvez essa correlação seja fraca, talvez ela não seja estatisticamente significativa, mas ela sempre existe. O que a gente está sempre avaliando é se ela é forte ou se ela é fraca, se ela significa alguma coisa, tá? Mas elas sempre se relacionam de alguma maneira, mesmo que essa maneira não seja significativa, não queira dizer nada. E aí, para trazer agora, antes de trazer a definição um pouco de regressão, eu quero definir para vocês, quero introduzir para vocês o conceito de modelos. Tá? Então, para que a gente coletou todas aquelas variáveis e por que a gente observou todas as medidas resumo, né, sobre aquilo? Por que a gente fez tudo isso? A gente está buscando utilizar as variáveis para fazer previsões sobre o valor da variável dependente, que é quem a gente quer estudar. Então, pensando só em uma variável aqui, vou pegar, por exemplo, o QI. Se eu pegar qualquer sujeito da nossa amostra e eu quero fazer um palpite, quero fazer uma previsão sobre qual é um valor possível de algum sujeito, daquele sujeito ali. Eu posso pensar qualquer valor, mas um palpite, primeiramente, já interessante, é pensar que aquele valor, que o valor de QI daquele sujeito é igual à média do QI daquela amostra. Esse palpite não é o melhor de todos, mas já é um começo. Como a gente pode ir melhorando cada vez mais esse palpite? Colocar, por exemplo, um erro. Então, uma medida de erro. E aí, nesse caso, esse erro vai estar relacionado aos desvios das variáveis com relação à média, né? Que é as medidas de dispersão. Então, para eu fazer um palpite um pouco melhor, eu vou chutar não que o valor de um sujeito tal que eu pegar ali vai ser igual à média do QI, mas sim que é igual à média, e vou colocar uma medida ali relacionada aos desvios, talvez relacionada ao desvio padrão. Já melhorei o meu palpite. Só que nos nossos modelos, a gente não pega apenas uma variável para fazer esse tipo de previsão. É por isso que a gente agrega outras variáveis e busca estudar a maneira como elas se associam ou se relacionam. Então, é aí que entra a regressão. A gente vai usar um modelo para prever valores da variável dependente a partir de uma ou mais variáveis independentes. Então, agora não importa mais, primeiramente, apenas a média. Aí eu vou colocar, não mais o QI, vou colocar o tempo de reação como variável dependente. Então, não importa mais a média do nosso tempo de reação. Agora, a gente está pensando em, por exemplo, como a gente colocar o QI nesse modelo vai afetar. Então, a regressão vai ter a ver com, baseado no valor se eu sei o valor do QI daquela pessoa, eu consigo prever um pouquinho melhor qual vai ser o tempo de reação dela. Se eu sei o sexo daquela pessoa, se eu coletei isso anteriormente, coloco o sexo dentro do modelo, eu vou saber prever um pouquinho melhor como vai ser o tempo de reação. E aí, se eu coloco o QI e o sexo, eu vou conseguir prever melhor ainda como vai ser o tempo de reação. E aí, é assim que a gente vai colocando cada vez mais variáveis independentes para ter melhores previsões, para fazer melhores palpites sobre os valores da variável dependente, tá? E a gente sempre precisa agregar uma medida relacionada ao erro, relacionada aos desvios, tá? Talvez isso aqui não tenha muito a ver com o que vocês viram na aula do primeiro dia sobre regressão, mas eu queria trazer mesmo essa parte mais teórica para vocês pensarem por que de fato a gente faz isso, né? Então, conforme a gente coloca mais variáveis independentes, a gente faz palpites melhores. Uma consequência disso, já juntando com a aula anterior, é que para fazer previsões melhores, a gente precisa coletar dados sobre cada vez mais pessoas. Então, quanto mais
variáveis independentes a gente coloca, maior tem que ser o nosso tamanho de amostra. Então, tudo isso a gente vai ter que sempre calcular e sempre pensar anteriormente. Então, por isso que a gente... por isso que eu falei, né, que a gente precisa pensar na estatística desde o início do delineamento do projeto. Então, a gente tem que pensar de qual maneira a gente vai coletar aquelas variáveis. A gente tem que pensar o que aquelas variáveis que a gente está coletando representam, por que a gente está coletando elas, se ao coletá-las a gente está avaliando o estudo que a gente quer, a gente vai poder fazer o estudo que a gente quer fazer, se teoricamente, se o QI de fato é por exemplo, né, se o QI de fato é uma medida boa para a gente avaliar a inteligência da maneira, com relação à teoria que a gente tem, ou se talvez seja melhor mudar essa medida de inteligência para um outro tipo, fazer aí outras medidas. E colocar isso sempre no nosso modelo. Nem sempre a gente vai usar uma regressão linear assim, mas só queria já trazer para vocês que o teste T, a ANOVA, que talvez vocês já tenham ouvido falar, eles estão inclusos no modelo de regressão, tá? Só que a gente não pensa, quando a gente estuda, a gente não pensa dessa maneira. Até porque é mais complicado, né? Mas o teste T e a ANOVA estão inclusos na lógica da regressão. Então, se a gente fizer uma regressão linear, a gente vai obter o mesmo resultado que se a gente fizer um teste T, se for tudo adequado, né, para a gente fazer isso. E trazer aqui também que talvez o Vitor já tenha trazido isso segunda-feira para vocês, mas a gente fala de regressão linear porque essa equação aqui vai ser linear. Esse é um dos jeitos de escrever a equação linear, que é um jeito bastante teórico. Mas conforme a gente pensa mais estatisticamente mesmo sobre as equações, a gente vai começar a colocar alguns coeficientes aqui, e aí vai ter betas e outras coisas, mas que eu preferi não trazer aqui para vocês, para não complicar, eu só queria realmente trazer essas reflexões. Acredito que seja isso, então volto aqui para a parte da reunião para perguntar se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que acho que foi bastante conteúdo, né? Mas espero que tenha ficado claro. E, bom, podem fazer perguntas agora, ou se vocês quiserem esperar finalizar a gravação. Tem uma